Parafraseando a alucinação do cantor Belchior, a gente começa a entender como o escritor Wagner Amaro construiu a sua relação tanto com os livros quanto com as bibliotecas. Da infância pobre, as lembranças do pai chegando em algumas revistas e da mãe lendo romances. Reforça seu olhar atento e desejoso para adentrar no universo da literatura. Como eu não tinha esse acesso, eu mesmo escrevia minhas histórias, o que eu imaginava. Nunca tinha ido ao teatro e escrevia o que eu achava que seria um texto de teatro, um texto de novela. Isso era uma grande diversão para um menino introspectivo como eu, relembra. Já na adolescência, Wagner começa a ler muito, especialmente os cronistas, que embasaram sua formação como leitor. Para se aproximar ainda mais dos livros, fez escola técnica de artes gráficas, também porque era necessário trabalhar para ter alguma segurança financeira. Aos 15 anos, eu aprendi a montar livro, encadernar, entendi tudo sobre esse processo, conta. Naquela época, seus pares de ensino médio e de bairro não se interessavam por literatura, mas Wagner começou a frequentar uma biblioteca que ficava em um parque, no Rio de Janeiro, e lá logo fez amizade com a bibliotecária. Encontrei com quem falar sobre meus gostos. A faculdade de biblioteconomia foi uma escolha natural. Depois veio o jornalismo. E se pensarmos bem, as duas carreiras conversam muito com o que Wagner sempre quis: estar perto dos livros e escrever. O seu caminho como escritor pode ter começado a partir do trabalho no SESC, onde ele produzia festas literárias, exposições e mostras de filmes ligados à literatura. O SESC tem uma visão muito aberta do que é literatura e quando eu comecei a pensar em ter uma editora, eu já estava muito dentro desse mundo. Conhecia muitos autores, arte-educadores, uma rede toda, afirma Amaro. Ele conta que tinha a intenção de montar um extenso acervo de autores negros brasileiros, mas houve muita dificuldade em encontrá-los, pois normalmente eles se lançavam via editoras independentes e tinham muita dificuldade na distribuição e na venda de seus livros. Comecei a editora Malê por meio do lançamento de um prêmio para jovens escritores negros e tive uma receptividade muito boa. O primeiro livro que lançamos foi da Conceição Evaristo. Aguardei praticamente 1 ano para fazermos a estreia com ela, conta. O resultado não poderia ter sido melhor. A Malê foi muito bem recebida pelos cadernos culturais, pelos escritores brancos e negros, pela academia e pelos leitores. Ainda que não se tenha alcançado um equilíbrio no mercado editorial entre negros e brancos, Amaro acredita que já foram dados passos importantes. Editoras como a Companhia das Letras, por exemplo, lançaram nota pública, se comprometendo em investir na publicação de autores negros e, mais do que isso, olhar para essa equação também em sua equipe de profissionais. Já é um reflexo por levantarmos essa questão. Não só nós, mas outras editoras que seguiram nesse caminho. Nesse lugar de editor, eu tenho notado um interesse em descobrir a literatura negra. O Itamar Vieira Júnior, o Jefferson Tenório, a Conceição Evaristo são exemplos dessa visibilidade, aponta. Embora seu nicho não seja a literatura infanto-juvenil, o livro Eles discute uma temática muito relevante para os jovens, a masculinidade. E ainda, relacionada a ela, os contos trazem à tona camadas que falam sobre a negritude, a hipersexualização dos corpos, a incapacidade de expor sentimentos e fragilidades, passando inclusive por questões como os cuidados com a saúde negligenciados pelos homens. Para o autor, a cultura machista é hegemônica e nunca se avança um bloco completo. Mas uma parte dessa geração já está mais atenta e crítica. A TV, a publicidade e a música perpetuam discursos dominantes e falar publicamente sobre isso para um jovem de 17 anos que talvez tenha absorvido totalmente essa posição conservadora é muito importante, analisa. O livro teve uma repercussão muito positiva, inclusive entre pais, professores e psicólogos que atendam a homens, sejam eles adolescentes ou idosos que precisam desconstruir a masculinidade. Eu quis escrever um livro muito simples, sem barreiras para um leitor comum. Uma senhora me contou que estava lendo o livro e o deixou em cima da mesa. O marido pegou para ler e quando ela viu, ele estava chorando. Alguma coisa o tocou ali.
Conta a Amaro que está para lançar o livro infantil Mandisa e a Vovó Alegria. Já fica aqui a nossa indicação. Vai, Amaro!